Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Enfermagem com mais uma edição imperdível, sempre trazendo o melhor da informação para você, com profissionais competentes, experientes e com habilidades no assunto. E por falar em profissional competente com habilidade no assunto, hoje eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo aqui com a gente o enfermeiro Denison. Denison, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Angélica. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, nesse sucesso que vem sendo o Conexão Enfermagem. Muito obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço a sua participação. É uma honra tê-lo aqui. E a nossa pauta é uma pauta mega importante, né? Lembrando que a gente não traz aqui somente informações para enfermeiro ou para profissional de saúde. A gente traz informação para a comunidade. E o nosso assunto do podcast de hoje é nefrologia em debate. E ninguém melhor que o Denison para falar de nefrologia. Denison, conta para mim um pouquinho da tua experiência aí nesse ramo. Primeiramente eu me graduei em enfermeiro pela Universidade de Vassouras, e depois dentro da própria graduação, eu já queria nefrologia, principalmente por ser uma área que pouca gente conhece. E eu ficava maravilhado olhando toda aquela maquinária, todo aquele processo que acontecia dentro da clínica de nefrologia de Vassouras. E aí foi quando me surgiu a ideia de me especializar na área de nefro. E hoje eu sou enfermeiro nefrologista e intensivista e sou responsável técnico pelo serviço de nefrologia de Barra do Piraí. Atualmente eu coordeno a clínica de nefrologia de Barra do Piraí. Perfeito. Olha, a gente está falando com uma pessoa que entende, né? A gente já viu que ele está envolvido no assunto. Para a gente poder trazer, Denison, melhor aí a relevância desse assunto, que a gente sabe que é um assunto importante, traz para mim alguma estatística, né? Alguns dados aí relevantes para a gente poder comentar. Professora Angélica, então, atualmente a gente tem uma porcentagem a nível de Brasil de quase 8% de todos os brasileiros terem algum nível ou grau de doença renal crônica. Então, assim, a gente está falando de quase 10 milhões de pessoas com alguma forma de doença renal crônica. A nível de hemodiálise, atualmente, a gente tem quase 150 mil pessoas em alguma modalidade de diálise, seja ela hemodiálise ou diálise peritoneal. E o que mais me assusta, professora, é atualmente a gente ter uma taxa de mortalidade, de óbito, relacionado à doença renal crônica de quase 2 milhões de pessoas por ano. Então, assim, são números alarmantes, são dados que vêm crescendo a cada dia e que nos trazem reflexões tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade também, Vai ser o que a gente vai conversar ao longo dessa entrevista, desse podcast. Claro, Denison. Bem significativo, considerável esses números, hein? A gente sabe que para poder identificar uma doença, a gente parte de sinais e sintomas, certo? Sim. E depois diagnóstico. Talvez a comunidade, a população desconheça esses sinais e sintomas e a partir daí eu faço o quê? Eu vou para a saúde da família ou eu procuro um especialista? Então vamos começar. Quais são os sinais e sintomas característicos e indicativos de alguma doença renal? Então, a princípio a gente começa com alterações de origem urinária. Bom, a pessoa chegou, urinou, tem uma hematúria, tem um sangramento na urina, ou tem alterações miccionais, alterações na coloração da urina, já nos desperta um sinal de alerta. Outro sinal de alerta também é quando a gente tem aquele edema, aquele inchaço nos membros inferiores, inchaço nos membros superiores, que não tem uma outra explicação, também já é um sinal de alerta. Mas o maior sinal de alerta ainda é alterações a níveis séricos, alterações a níveis de exame. Então, assim, hoje também vale a pena a gente sinalizar para toda a sociedade a importância da coleta sempre da creatinina, anualmente. Bom, eu sou um paciente que sou diabético, já tenho uma propensão à doença renal, sou um paciente que já sou hipertenso. Vamos colher a creatinina para ver se tem alteração, para ver se tem alguma relevância nefrológica que nos traga um esclarecimento prévio, um diagnóstico mais antecipado para evitar as comorbidades e evitar também o processo de hemodiálise que, por mais que exista um avanço tecnológico,
ainda é um processo doloroso. Entendo, com certeza. Você falou, Denison, da questão dessas doenças que elas podem ser consideradas de base, né? Hipertensão, diabetes. Fala mais um pouco assim, sobre isso. Então, hoje, os maiores índices de doenças renais crônicas estão associados a diabetes e hipertensão. Elas são fatores cruciais, né, para que o paciente possa evoluir para a doença renal crônica. A gente, lógico que existem outras doenças, como glomerulonefrite, a gente tem doenças a níveis de cisto renal, mas a gente ainda tem na diabetes e na hipertensão os maiores causadores de doença renal crônica. Então, assim, são doenças de caráter previsível, prevenível e, acima de tudo, controlável. Então, para chegar num estágio de doença renal crônica, o paciente ele passa por um período basicamente de estágio do tratamento quanto, né, a própria saúde, deixa, né, a desejar no que tange ao tratamento dessas doenças que são muito simples de serem tratadas, né? Excelente, Denison. Você falou em medidas preventivas. Hoje a gente traz aí o SUS, que é o nosso sistema, que é um sistema importante e que trabalha aí a prevenção. Vou falar com os meus alunos das palavrinhas-chave, né? Prevenção, proteção, recuperação. Quais são as medidas preventivas com relação a essas doenças crônicas? Professora Angélica, primeiro de tudo, a gente tem que olhar para as doenças que são a base. Então, vamos lá, vamos começar controlando essa dieta. Se eu tinha uma ingesta calórica gigantesca durante o dia, vamos reduzir, vamos melhorar essa dieta, vamos começar a trazer mais verde nessa alimentação. Segundo o que a gente está fazendo aqui, né? Hidrate-se sempre. A hidratação com bastante água, principalmente, que é a melhor forma de hidratação que a gente tem, né? Melhorar essa hidratação, isso vai muito de quanto que o paciente tem de massa corporal, do que a pessoa tem de massa corporal, mas vamos nos guiar pela base, que é o 2 litros no dia, que já está de bom tamanho, né? Vamos começar a ingerir bastante líquido. Segundo, mas não menos importante, atividade física é essencial. Atividade física não só para doença renal, para doença de origem cardiovascular, mas faz bem para tudo, né? Então, uma atividade física é maravilhoso para prevenir. Outra coisa que as pessoas não abordam com tanta frequência, mas que eu julgo que é muito importante, estresse e doença de origem psicossomática. Nossa. Porque, assim, se a gente não abordar essas questões que são de origem psicossomática, vai levar a hipertensão, vai levar o diabetes, que vai levar as próprias consequências. Então, é muito importante que a gente traga também, né, a ideia de prevenir doenças que são de caráter psicossomático, emocional, né? Com certeza. E, por último, mas também não é menos importante, evitar cigarro, né, o tabagismo e evitar bebidas alcoólicas, reduzir a bebida alcoólica, reduzir o tabagismo, porque são 2 fatores que são também atenuantes quanto à doença renal crônica. Então está muito envolvido com o estilo de vida. Sim, com certeza. E você falou do beber água, é algo assim tão fácil. Só que eu tenho vários amigos que falam, Angélica, eu não bebo água, eu tenho dificuldade para beber água, eu bebo refrigerante, mas não bebo água. Então, assim, às vezes a gente fala, o estilo de vida é fácil, você manter ali um estilo adequado, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria aí tanto um quantitativo, né, tão alarmante com relação a essas doenças. Denison, falando da complexidade dessas doenças, quando o cliente ele já precisa fazer o tratamento mesmo de diálise, hemodiálise, fala um pouco desse tratamento, como que funciona. Então, o tratamento primeiro que o paciente passa, é o tratamento que a gente chama conservador, é para aqueles pacientes que são bem antes, estágio 1, estágio 2, que são bem antes, para evitar que esse doente chegue no estágio que é o estágio dialítico, ou estágio pré-dialítico, né, que é o estágio 4 e 5. Então, a princípio, a gente trata esse paciente a nível ambulatorial. Vamos melhorar, né, a questão do diabetes, vamos melhorar a questão da hipertensão, vamos evitar que esse paciente precise de outras intervenções para, né, exatamente prevenir desse paciente chegar à doença renal crônica. Então, a primeira abordagem que existe é lá na atenção básica. A primeira abordagem que existe é realmente o tratamento a nível ambulatorial. Passou disso, Angélica, a gente tem a porta de entrada dos serviços de diálise, que deveria ser a porta de entrada. Que é aquele pacientezinho que vem acompanhando
no ambulatório de nefrologia, teve tempo de ser levado à diálise peritoneal, que seguindo o padrão ouro, né, é a primeira etapa da diálise, né, a gente não chega de cara com a hemodiálise, então o paciente teve tempo de se planejar, a gente, né, colocar o catéter de Tinkoff para diálise peritoneal. Esse paciente inicia a diálise peritoneal como uma porta de entrada. Por quê? Porque ali vai poupar os acessos vasculares, vai evitar grandes complicações. Aí já não está mais surtindo efeito ou teve alguma complicação decorrente da diálise peritoneal. Aí a gente chega na hemodiálise, que é uma modalidade dialítica, né, onde a gente vai filtrar esse sangue do paciente, ela vai passar por fora, por uma linha, vai passar por um dialisador que faz as funções do rim, vai ser devolvido para dentro do paciente o sangue dele sem nenhum dejeto de produção metabólica. Então ele vai ser devolvido totalmente filtrado. E na hemodiálise, assim como na diálise peritoneal, a gente tira o resíduo líquido que fica no paciente. Então a gente tira esse peso líquido para que o doente ele possa ser, né, enviado para sua casa sem nenhum peso líquido excedente. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o transplante renal, que é bom ressaltar aqui para todo o público ouvinte, que o transplante renal ele não é a cura. O transplante renal é mais uma modalidade de tratamento. Assim como as diálises, assim como o tratamento conservador, o transplante ele não é a cura. O paciente ele pode ser que fique longos períodos, anos e anos e anos transplantado, mas não é a cura definitiva, até porque ele vai receber doses de corticosteroide, ele vai ser imunossuprimido para evitar que ele passe por rejeição desse órgão. Então, o transplante é mais uma modalidade de tratamento. Entendo, perfeito. Você falou da questão da rotina, né, da diálise e tudo mais. É subjetivo ou tem uma rotina adequada para esse paciente que já está no nível avançado? A gente espera realmente hoje, principalmente pelo custo que tem o processo dialítico no Brasil, que o doente ele não precise chegar ao estágio de realizar qualquer modalidade de diálise, porque é um tratamento muito custoso. Mas existe sim, tudo que se faz em diálise é baseado em protocolos extremamente rígidos, que são preconizados pela Anvisa, preconizados pelos nossos livros que a gente seguia, principalmente preconizado, né, por normativas que são internacionais. Então a gente seguia tudo em protocolos. Então, sim, o padrão ouro é que se inicia o paciente na diálise peritoneal e se houver alguma complicação, ele vá para a hemodiálise, né, e lá ele seja elegível a um transplante. Mas, assim, tudo isso é baseado em protocolos bem estabelecidos e avaliado cada cliente de suas particularidades. Perfeito, Denison. Existe referência para esses centros de diálise? Como que funciona? A gente está aqui em Miguel Pereira. E como que funciona para a população de Miguel Pereira? Assim, quais são os centros próximos? E como que faz essa regulação, eu diria, para essas unidades, enfim? Então, é exatamente essa palavra, Angélica. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, um sistema que é o SIS-TRS, né? Sistema de Terapia Renal Substitutiva, que é o que regula pacientes de diálise e hemodiálise, que é um sistema extremamente funcional, é um sistema maravilhoso, que destina esses pacientes para o centro que tenha vaga mais próximo da sua residência. Atualmente, os pacientes que são miguelenses, eles dialisam, como Vassouras é mais próximo, em Vassouras, no centro de diálise do Hospital Escola de Vassouras, né? Mas os pacientes mais próximos da gente, lá de Barra do Piraí, dialisam na Santa Casa de Barra do Piraí, né? Que saem de Mendes, de Paulo de Frontin, saem dessas cidades que são mais próximas, Piraí, para dialisar conosco lá na clínica em Barra do Piraí. Eles são regulados por esse sistema. O sistema os destina para a clínica que tem a vaga mais próxima de sua residência. Eu fiz uma visita técnica muito bacana em Valença. Aí eu conheci o centro de Valença. A CINED é maravilhosa. Isso mesmo. A CINED é uma clínica muito boa, uma referência maravilhosa para a região deles de lá. Sim, um trabalho excelente. Muito bom. Quais são as abordagens terapêuticas, Denison, para a doença renal? Então, atualmente a gente tem essas modalidades que eu te falei, né? Que a gente inicia pelo tratamento a princípio farmacológico. Primeiro, antes do farmacológico, a gente tem a conscientização, exercício físico, melhorar na dieta, vamos melhorar essa glicemia, vamos tentar reduzir essa hipertensão. Depois a gente tem
a diálise peritoneal, que é uma forma de diálise que realiza pelo peritônio, pela barriga do paciente, né? A gente coloca um catéter. Existe essa forma dele fazer em casa, existe a forma dele fazer a nível ambulatorial, dentro da própria clínica. Então ele faz as trocas dele em casa, ele faz no horário que ele julgar ser melhor. Ele tem, assim, uma importância com um vínculo familiar maior, porque o familiar também é treinado junto com o próprio paciente, para que ele faça as trocas das bolsas, para que ele cuide do acesso, enfim. É uma forma de diálise que é mais próxima da família, porque é tudo realizado, né, em algumas casas, em alguns centros também de diálise. Bom, a hemodiálise, como eu falei anteriormente, que existe essa filtração, o sangue circula por fora do corpo, filtra e é devolvido. O transplante, que é maravilhoso, mas como eu te falei, existem pacientes que por outras doenças adjacentes, né, como doenças de origem cardíaca, doenças neurológicas, às vezes doenças de caráter autoimune, às vezes uma idade avançada, eles não são elegíveis ao transplante, infelizmente. E às vezes os pacientes que são elegíveis ao transplante chegam lá e perdem esse transplante, seja por rejeição, seja por infecção. Às vezes um pequeno trombo que para numa artéria renal pode causar uma destruição desse órgão novo. Então, assim, a rede é toda muito complexa, mas elas todas se intercalam. Hoje eu consigo ligar, por exemplo, para a Santa Casa de Juiz de Fora e saber como estão meus pacientes que transplantaram lá. A gente tem um link maravilhoso, a gente faz visitas mensais à Santa Casa de Juiz de Fora, a gente consegue conversar virtualmente, hoje ficou muito mais fácil. Sim. A gente consegue conversar com a equipe de lá do transplante, saber como estão os nossos pacientes. A gente consegue hoje colher a soroteca, que são as amostras de sangue que são enviadas para lá para entender qual é o perfil, a fenotipagem desse paciente, qual é o perfil fenotípico desse sangue. Então a gente tem um vínculo muito grande com todos os centros que são próximos. A gente fala muito bem com a atenção básica, a gente fala muito bem com serviços que são de maior complexidade do que a própria diálise. Então esse a rede funciona. Graças a Deus a rede funciona. Que bom, porque é complexo. Então se você não tiver interação com os profissionais, né, de todos os níveis de atenção, primário, secundário, terciário, né, ali na parte de reabilitação, realmente fica muito difícil, né? Muito difícil. Aí fica inviável. Já é complexo por si só. Ainda se não tiver essa interlocução, e concordo plenamente com a tecnologia, né? Você falou que os pacientes geralmente eles vão para Juiz de Fora, os transplantados. Sim, hoje a gente tem 2 centros que são os que mais chamam aqui para a nossa região, né, que é a Santa Casa de Juiz de Fora e o Hospital do Rio de São Paulo. Eles têm, assim, hoje uma maior referência para transplante na região. Bom, a Santa Casa de Juiz de Fora hoje, a gente, por ter esse link grande com eles nos recebem como se a gente fosse a equipe deles. Então a gente faz visita aos transplantados, a gente faz visita ao pré-operatório, a gente consegue ter um link grande. São Paulo a gente tem a mesma interação, a gente consegue falar também a mesma língua que São Paulo. A gente tem um link maravilhoso com essas 2 unidades que são, pra gente, assim, são o nosso amparo maior, né, na maior complexidade que é o transplante. Que ótimo, eu fico muito feliz de saber que existe aí essa rede e que funciona. E esse transplante, o SUS cobre tudo, né? Na realidade, todo o tratamento dialítico, todo o tratamento renal, ele tem 100% de cobertura do SUS. E olha que bacana, as clínicas que elas atendem tanto o SUS quanto o particular, o paciente que dialisa particular, dialisa do lado do paciente que é SUS e tem as mesmas coisas que o paciente SUS tem. Então, assim, não existe distinção entre o lanche que é ofertado, não existe distinção entre o tratamento que é ofertado, não existe nenhuma distinção. O SUS, ele cobre tudo, é um serviço que, assim, é muito custoso a nível de Brasil, mas o SUS cobre tudo e hoje, graças a Deus, ele vem, né, trazendo ainda mais força para o serviço de diálise. A gente não gostaria que acontecesse, a gente gostaria que o doente não precisasse chegar ao estágio da diálise, porque, como eu falei anteriormente, o número de dialíticos aumentou muito, é exponencial o crescimento de pacientes que estão em diálise, tanto na modalidade agudo, que são os pacientes que dialisam a nível hospitalar, que é uma diálise transitória que o doente não vai precisar dialisar para o resto da vida, e tanto a nível de paciente crônico. Então, assim, o número vem crescendo cada vez mais, e a gente tem que dar esse sinal de alerta para prevenção, com certeza.
Sim. Você falou de algo que eu acho assim importantíssimo a gente mencionar, que é a rede de apoio, a família. Existe aí uma possibilidade dessa família também contribuir com o tratamento desse paciente. E como é que é esse treinamento, né? Precisou, e aí? A família faz o quê? Procura quem? Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Então, quando o paciente ele chega para um serviço de diálise, isso eu estou falando do protocolo que é instituído Claro. na nossa casa, né? Na nossa De acordo clínica. com a sua experiência. Sim, mas assim, eu creio que a maioria das clínicas faça isso. A gente traz o paciente junto com o seu acompanhante mais próximo, junto com o seu familiar. A equipe multi o aborda dentro de cada segmento. Por exemplo, hoje chegou, vai ser a consulta com a psicologia. A psicologia não é só para o paciente. A psicologia das clínicas de diálise também é para o acompanhante, porque sabe-se que não é só o paciente que está adoecendo. A família adoece junto, Claro. passa por o processo de adoecimento junto. Então, o atendimento psicológico não é só voltado para o usuário, é voltado para a família. O atendimento nutricional não é voltado só para o cliente, é voltado para a família, porque às vezes a gente está lidando com pessoas que têm uma baixa renda, então a dieta vai ser a mesma para a família toda. Então a gente consegue adequar a dieta dentro da possibilidade do paciente. Nossa, que bacana. Para aquela família. O atendimento com a equipe de serviço social, a gente faz o link da família para ter acesso a todos os serviços que são, né, a garantia de direito de toda a rede. Então, o serviço social aborda também a família. E a enfermagem vem com toda a parte de cuidados, tanto com acesso vascular, tanto de cuidados com a doença, tanto de cuidados com a pressão. A gente conversa não só com o cliente, mas também com a família. O médico atende o paciente junto com o acompanhante. Então, o link com a família, eu entendo que é muito grande. Eu recebo na maior parte do tempo lá na minha sala, a maior parte do tempo acompanhantes tirando dúvidas. E aí, a partir disso a gente instituiu uma hora de espera. Então, naquele momento de espera que está o familiar junto com o cliente lá, esperando, aguardando ser chamado para diálise, a gente vai lá e tira dúvidas corriqueiras. Que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, e a gente consegue abordar todo mundo dentro dessa gama de diversidades que é a doença renal crônica, e a gente consegue trazer um pouquinho de educação, que para mim a educação transforma tanto o paciente quanto a família, e faz eles aceitarem, né, passar por esse período de dificuldade de uma forma mais tranquila. E conhecendo, né? Mas aí acaba tendo a questão da vulnerabilidade social, né? De famílias que às vezes não têm um nível de instrução. Então, eu achei excelente essa equipe multi, né, como uma rede de apoio para essa família. Assim, é uma estratégia sensacional, Denison. Você falou da enfermagem, eu acho que a gente precisa trazer aqui os nossos técnicos. Conta para mim como que é a função do técnico de enfermagem na parte de nefrologia. É maravilhoso você perguntar isso, Angélica, porque é gratificante, né? Atualmente, existem 2 grupos de profissionais que atuam dentro do serviço de diálise, e daqui a pouco eu vou me aprofundar melhor nesses 2 grupos. Mas, primeiro de tudo, o profissional enfermeiro ele tem que ser nefrologista para atuar na área de nefrologia, principalmente na área de hemodiálise, ele tem que ser especialista em nefrologia. Bom, segundo, o técnico de enfermagem, ele necessita de um curso de aprimoramento, ele precisa conhecer de nefrologia para estar atuando na área de nefrologia. É obrigatoriedade do Corém? Não. Mas o padrão ouro é que esse profissional se capacite num curso de nefrologia, né, um cursinho de extensão em nefro, para que ele possa atuar na área de nefrologia. Bom, é um profissional que ele precisa entender extremamente de acesso vascular e anatomia. Porque se eu não entendo de acesso vascular, eu costumo falar isso para os meus pacientes, quando a gente faz uma fístula arteriovenosa, que é onde a gente funciona esse paciente para realizar a hemodiálise, a gente está dando um presente para esse paciente. E esse presente ele não pode ser entregue na mão de uma pessoa que não vai cuidar bem. E é o técnico que executa tudo, Angélica, dentro do processo dialítico. É ele que conecta o paciente, é ele que monitora, é ele que vai acompanhar esse doente de perto e vai ser o primeiro abordagem em caso de uma situação de urgência e emergência. Então, é um profissional que precisa entender muito de acesso vascular, entender muito de punção, entender muito de anatomia. Segundo, mas não menos importante, né, é um profissional que precisa entender os padrões do serviço de controle de infecção.
Porque, imagina, eu tenho um serviço que hoje atende quase 100 pacientes e há uma contaminação naquela rede de água, ou numa rede de sangue, ou numa linha, num dialisador, num capilar daquele. É a vida de um paciente que foi exposta a uma doença infecto-contagiosa. Então, assim, é um profissional que precisa compreender os parâmetros de controle de infecção de uma forma, assim, precisa estar no sangue realmente. Precisa lavar a mão toda hora de forma correta, na técnica. É um profissional que precisa saber calçar na luz estéreo, precisa saber se paramentar e desparamentar. Mas não menos importante, além de tudo isso, é um profissional que precisa conhecer e se aprimorar na área de urgência e emergência. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente tem na maioria dos centros de diálise um enfermeiro a cada 30 pacientes, mas o técnico é a cada 4, 5. Algumas clínicas até 6, que é o que é permitido, mas a gente trabalha com padrão ouro, que é 4. Um técnico para cada 4 pacientes. Mas ele está mais próximo desse doente, então ele precisa entender de urgência e emergência, entender de sinais e sintomas, porque ele vai ser o primeiro a estar próximo dele no momento. O profissional da ponta precisa ter esse olhar. Exatamente. Claro. Tá vendo, alunos FAMIP? É possível. Sim. E aqui na região a gente tem uma certa dificuldade para conseguir profissionais que sejam especialistas, né? Sim. Assim, hoje... nem sei se eu posso falar isso, mas já falando, o professor Paulo vai trazer para a FAMIP um curso de nefrologia para técnicos de enfermagem. Então, vai ser para a gente aqui na cidade de Miguel Pereira um marco, uma inovação, mas realmente é muito difícil de ter profissionais especialistas nisso, porque, além de ser uma área muito difícil, é uma área que requer muita destreza do profissional. Então, é necessário que o profissional se aprimore, se capacite sempre, tanto na parte tecnológica, entendendo a máquina, entendendo toda a dinâmica, mas também na parte interpessoal. Porque é necessário que eu entenda que o meu paciente é o amor de alguém, que eu esteja perto, que eu entenda que ele está passando por um momento de grande dificuldade. Ele tem que saber abordar, ele tem que saber se portar, falar bem e trazer lucidez para o paciente, para que ele compreenda o que está acontecendo. Porque não é só chegar e furar alguém e colocar o sangue para correr. É necessário que essa comunicação, essa proximidade seja de fato efetiva. A gente precisa sempre falar, é uma crítica até que a gente traz aí com relação aos profissionais da enfermagem, para trazer esse conhecimento para perto de vocês. É um conhecimento importante, necessário nas clínicas. Então, tendo ainda mais aqui, né, um projeto que envolva a nefrologia, melhor ainda, mais perto da gente, onde a gente possa ter maior conhecimento sobre esse assunto. Denison, eu adoraria passar a tarde conversando com você. É um assunto que muito me atrai, principalmente quando a gente diz que tem, infelizmente, poucos profissionais ali atentos, que a gente precisa replicar essas informações. Como eu disse no começo, não é voltado para a enfermagem, não é voltado para profissional de saúde, é voltado para uma comunidade, né, Denison? Então, eu gostaria de parabenizar você. Muito obrigado. Você é um colega que a gente tem orgulho da nossa profissão, tem orgulho de ser enfermeira, porque olha o meu colega enfermeiro aqui do lado, tá? Então, gostaria que você desse aí as suas últimas palavras para o público que está te assistindo. Professora Angélica, eu agradeço imensamente o seu convite, do professor Paulo. Eu me sinto lisonjeado de estar fazendo parte, né, desse podcast, que já é um sucesso. Me sinto lisonjeado também por todos os convites que vocês me fizeram, por estar aqui, por esse momento maravilhoso. Sou miguelense, eu amo a minha cidade. Saber que tem um projeto que é tão bacana, que está crescendo e que está trazendo mais propriedade para as pessoas, tanto para os colegas profissionais, mas para a comunidade também, me deixa muito feliz. Gostei muito, muito obrigado pelo convite e me ponho à disposição sempre. Claro, olha, foi um prazer, foi um prazer. Obrigado. Gente, assim eu me despeço. Olha, hoje tá pesado. E hoje eu tenho certeza que essa audiência vai subir, hein? Até o próximo podcast Conexão Enfermagem. Um beijo.